radioidbrasil.com. Você está ouvindo Palavra. Tema de hoje: reativando o sobrenatural. Pastor Walter Maia, da RUG IEQ, Igreja do Evangelho Quadrangular. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Todo mundo abre a sua Bíblia agora, para de fazer qualquer outra coisa, pare de andar e vamos observar a palavra de Deus. E foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, uma numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Então chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Então ele lançou de si a sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Nós já talvez ouvimos muito falar de Bartimeu. Não se pode, quando a gente vai falar de milagres e de ações de sobrenatural, sempre a gente vai lembrar dos milagres que Jesus fez, inclusive esse. Mas não se pode negar, e se você ler o texto bíblico com cuidado, que aí existe uma pergunta de Jesus que parece um tanto quanto óbvia. Uma pergunta até, podemos dizer, tola. Ele vê um cego, e esse cego está clamando, chamando por ele. E quando esse cego se aproxima, Jesus pergunta para ele assim: o que você quer que eu te faça? Quando a gente lê hoje o texto, e vê que ele era um cego, e vê que ele faz o pedido para ser curado da visão, a gente fica falando assim: mas por que Jesus faz essa pergunta? O que ele quer dizer? E você não pode ler a Bíblia de uma maneira assim, sem se questionar, sem perguntar. O que Jesus quis dizer, ou quis passar, fazendo uma pergunta a um cego que parece um tanto quanto redundante, tola, óbvia. O que você quer que eu faça? Jesus estava esperando algo daquele homem, como ele continua esperando de todos nós, de todos aqueles que buscam por ele. Jesus estava querendo sondar qual era a sua perspectiva. Jesus estava querendo sondar qual era a sua expectativa em relação ao que ele podia fazer. Por quê? Porque é verdade que nós que lemos tanto sobre fé, sobre acreditar naquilo que é impossível, aquilo que não está diante dos nossos olhos, aquilo que não é palpável, mas pode ser alcançado pela fé. E eu quero falar sobre fé hoje. A palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é verdade que quando a gente começa a falar de fé e entender que existe um reino espiritual onde as coisas, onde aquelas ações milagrosas, inesperadas e sobrenaturais que nós necessitamos e que nós sonhamos e que nós queremos alcançar, elas já estão à nossa disposição. Então pela fé nós acreditamos que elas já estão à nossa disposição, mas elas têm que ser tomadas de lá. Nós temos que tomar aquilo que é do sobrenatural e trazer para cá, para o natural. E é a fé que faz e que possibilita essa transição. Se você não tem fé, as coisas que até já estão liberadas para nós, elas podem ficar lá, sem que você usufrua disso. E o que parece, quando Jesus faz essa pergunta, é que ele está exigindo daquele homem alguma resposta diferente. Afinal, Bartimeu poderia dizer: olha, faz o seguinte, eu preciso de ajuda, na verdade eu não posso mais trabalhar, como você pode ver, então eu quero ajudar a minha família. Olha, eu queria, na verdade, uma quantia que me possibilitasse viver e comprar uma comida. Eu queria ser feliz, eu queria fazer alguma coisa. Seriam pedidos normais, naturais de se fazer.
Eu não posso mais trabalhar. Eu não tenho mais condições de ter um ganho. Será que o senhor pode me ajudar? Esses pedidos seriam pedidos naturais, que qualquer pessoa poderia fazer por Bartimeu. Mas quando Jesus lhe faz a pergunta, ele responde reivindicando algo que só poderia ser adquirido no sobrenatural. Bartimeu, cego de nascer, pede para ter a sua visão de volta. Isso é milagre. Jesus ouve um pedido de alguém que, quando menciona o que precisa, vai e fala de algo sobrenatural. Eu quero ver. Como assim você quer ver? É isso que Bartimeu pede para Jesus. E é isso que Jesus está esperando do nosso comportamento. Não basta dizer que tem fé. A fé, ela sempre vai precisar de uma ação. Não é à toa que Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta, ela é inexistente. Tem que ter ação. Bartimeu, então, ele faz um pedido para Jesus que não era possível ser alcançado na naturalidade. Só um milagre, só uma manifestação sobrenatural poderia lhe trazer a visão de volta. E é nessa linha que ele faz o pedido. É nesse nível que ele faz o pedido. Eu quero ver. E sabe que Deus continua querendo ver esse comportamento em todos os seus filhos. E às vezes o que a gente está fazendo no nosso relacionamento com Deus é se acostumar a pedir coisas naturais. É se acostumar com coisas que são normais de acontecer. É muito comum na sua célula ter os convidados que você convidou. E você que está trabalhando em 7, 8 pessoas, elas virem aos cultos. O que não é comum é você de repente ser surpreendido por uma frequência na sua célula e no culto que não vai caber na sala da sua casa. De 30, 40 pessoas, algumas que você nem chamou, mas que você gerou quando você estava orando. Isso não é comum. E parece que aquilo que vai destravar as coisas do sobrenatural, elas estão esperando esse tipo de pedido que Bartimeu fez. Um pedido que vai além daquilo que o natural pode realizar. E a gente está lá, pedindo o que é natural, pedindo o que é comum, sabe? Agindo de forma comum. E a gente pode aprender com esse cego algumas coisas hoje. E ele está gritando. E os discípulos começam a dizer para ele parar de gritar. E de repente Jesus para a caminhada e diz, manda chamar ele aqui. E ele se aproxima de Jesus. Mas antes dele chegar até Jesus, o que ele faz? Quando ele ouve e quando ele sabe que Jesus está lhe chamando, ele dá um salto e larga a sua capa. Bem, gente, Bartimeu era um mendigo. E aquela capa, aquela indumentária, ela identificava ele como um mendigo. Como alguém que estava ali à beira do caminho e que já era conhecido pela maneira de se vestir. Uma esmola, uma ajuda, por mais grande, por mais superior a tudo que ele já tivesse recebido, por mais grande que fosse essa ajuda, ela seria natural. Bartimeu, quando ouve que Jesus manda ele chamar, ele ainda nem recebeu o milagre. Ele ainda nem está enxergando. Mas ele já larga sua capa. Sabe? Essa é uma atitude de fé diferente. Na verdade é a atitude de fé que Deus espera de nós. Ele não espera enxergar para acreditar no que Deus vai fazer. Pensa num homem, num agricultor que tem que plantar todo mês ou todo ano para ver a colheita no tempo certo. O que ele faz? Ele investe todo o dinheiro que tem e compra sementes. E ele pega essas sementes, que era dinheiro, agora são sementes, estão nas suas mãos, e ele joga na terra, ou o equipamento, o maquinário joga na terra. Então aparentemente ele fica sem nada na mão, sem dinheiro, e agora ele faz isso por quê? Porque ele sabe que daqui a algum tempo, aquela semente que ele comprou, que ele investiu, ela vai germinar e ela vai se multiplicar. Mas se você for ver, é uma atitude de fé, porque ele investiu tudo que tinha e colocou embaixo da terra, na expectativa de que aquela terra vai gerar algo. Aquele homem, mesmo sem ainda ter visto o milagre,
ele se desfaz daquilo que o identificava como mendigo. É como se ele estivesse dizendo: ele me chamou, eu vou me encontrar com ele. A partir de agora, eu não preciso mais ficar vivendo essa vida. Ele acreditou de uma forma diferente. Sabe, às vezes parece que a gente se acostuma a viver uma vida cristã, e a gente já ouve as palavras e elas já parecem para nós aquela coisa assim, rotineira, repetitiva. Ah, é verdade, tem que ter fé. Ah, é verdade, tem que acreditar em milagre. Ah, é verdade que se você determinar a sua célula, a sua frequência, o seu crescimento sai do estágio que está e vai para outro estágio. Vai viver coisas que você não consegue explicar, que você não consegue mensurar. É maior do que o seu entendimento. E a gente ouve tudo isso, mas parece que de tanto ouvir e não viver na prática, parece que a gente se acomoda. Bartimeu ouve Jesus lhe chamar, e ele larga a capa antes mesmo de receber qualquer manifestação de milagre. E a sua atitude de largar a capa demonstra que ele já estava esperando para entrar numa vida que não seria mais como a anterior. Ele já estava esperando entrar numa nova vida. E ele larga a capa e ele tem fé para ir até Jesus e dizer: eu quero ver. Eu quero ver. É por esse nível de fé, é essa atitude que Deus está esperando de nós. Primeiro, ter uma ação, não somente ter uma convicção dentro de si, mas externar essa convicção através de uma atitude. Segundo, ter essa perspectiva, esperar por coisas, fazer pedidos para Deus que naturalmente você não poderia alcançar. E quando você faz isso é porque você está reconhecendo que Ele é muito grande, é superior a você. E Ele pode ir além dos seus pensamentos, Ele pode ir além daquilo que você consegue sondar. Ele pode ir além daquilo que você consegue calcular. E aí você, como acredita nele, você então faz um pedido como aquele cego fez. Você não pede uma ajuda, você não pede uma forcinha, você não pede: Deus, abençoa aquele líder que não consegue trazer. Você vai além e você diz: Deus, nós precisamos de um milagre. Eu quero algo que nós nunca tivemos. Ainda que não tenha nenhum sinal natural que pode acontecer. Bartimeu fez um pedido e ele respondeu para Jesus a pergunta de Jesus, que parecia óbvia, mas que na verdade era uma pergunta que estava querendo exigir dele uma resposta que alcançasse aquilo que ele pode fazer. Se fosse natural, qualquer homem que passasse por ali poderia ajudar Bartimeu. Mas o pedido que Bartimeu fez, ninguém poderia realizar, só Jesus. Só Jesus. Só alguém que tem fé através de Jesus pode fazer isso. E a terceira coisa, ele larga a capa, antes mesmo de estar enxergando, antes mesmo de receber efetivamente o milagre. A Bíblia diz que ele larga a capa para trás. E ele já vai esperando. Ele já vai na expectativa. É como um agricultor que não está vendo nada debaixo da terra, mas ele espera que aquele dinheiro que ele investiu em sementes, que agora vai frutificar e vai ser multiplicado. A pergunta que eu faço para todos nós hoje é: como está a sua fé? Será que com o tempo você ficou natural demais? E até no relacionamento que você tem com Deus, você já faz pedidos que já são naturais, que você mesmo pode realizar. Será que você e eu, nós estamos lidando com a nossa caminhada, com o nosso relacionamento com Deus dessa forma? Baseado na lógica, no cálculo. Ah, é isso aí. Deus pode fazer assim, Ele pode fazer desse jeito. E algumas coisas para se desatarem no reino sobrenatural estão esperando uma resposta que parece óbvia, que parece que você já até sabe dar. Na verdade, é muito maior do que uma simples resposta. É você renovar as suas convicções, a sua fé, e saber que você pode ousar, que você pode arriscar, que você pode ser atrevido em fazer pedidos para Deus, que nem um homem, que nem uma atitude natural pode resolver. E é por essa fé que eu quero orar hoje. Eu não quero aqui me prolongar em palavras, porque não vai adiantar. Jesus foi muito objetivo. O que você quer que eu faça?
E Bartimeu disse: eu quero algo que ninguém pode fazer, só o Senhor. E o que nós estamos pedindo para Deus nessa semana, e o que temos pedido para Deus durante o ano inteiro, batizar pessoas, ver colheita na célula, ver milagres, são coisas que nós não podemos fazer. São coisas que as nossas estratégias não podem fazer. São coisas que mesmo que você gaste horas fazendo cartazes e orando e fazendo convites, não vai adiantar. Nós precisamos de uma atitude atrevida, ousada. Nós precisamos responder ao pedido, como daquele senhor em Lucas capítulo 14. Se você pode, abra sua Bíblia para você ver, junto comigo. Capítulo 14, versículo 15. Vamos ler a partir do versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Obriga-os. Quem lê esse texto, você vai ver que o Senhor está convidando pessoas para uma festa, para uma ceia. E aqueles primeiros convidados rejeitam o convite. Então o servo que foi fazer o convite e que viu todos aqueles convidados rejeitarem, ele vem e traz o relatório para o seu senhor. E ele relata minuciosamente, ele fala que aquelas pessoas que foram convidadas deram desculpas. Uma disse que ia casar, a outra disse que ia ter que ver uma terra que ela tinha comprado. E cada um dá a sua desculpa. Mas aquele senhor indignado, ele não se conforma. E ele diz assim: agora saia. Diz o texto que ele fica com raiva, fica indignado. Ele diz: agora saia, vá pelos cantos e becos, chame os pobres, chame todos, obrigue-os a entrar. Essa palavra aqui fala de não aceitar desculpa, nem a sua própria desculpa. E às vezes o que está atrapalhando a nossa fé de entrar em ação são as nossas muitas desculpas. E algumas até respaldadas pela Bíblia e pelo tempo que temos de fé. Oh, que coisa linda. É que eu já tenho tantos anos aqui na RUG que eu já sei como funciona. Então, se for preciso, esquece tudo. Volta a ser criança. E vamos ter uma atitude de atrevimento. Uma atitude de fé. E essa semana vamos trazer muitos filhos para Deus. E não vamos aceitar nenhuma desculpa que nos paralise. Nenhuma desculpa que venha dizer que não podemos fazer, porque não é bem assim. Não. Largue a capa. Se antecipe. Prepare a célula como se ela fosse receber a maior frequência que ela já recebeu. Mas pastor, ainda nem recebi um milagre. Faça como Bartimeu, joga a capa antes. Decora tudo. Prepara carro, até chama carro se for preciso. Teve um dia que eu vi um coordenador alugar carro para pegar convidado. Mas ainda nem tinha o convidado, mas ele já alugou. Faça isso. Tenha uma atitude atrevida. Senão não vai acontecer nada diferente. Não vai. Se você tiver uma resposta natural, você só pode esperar aquilo que é natural. Mas se você tiver uma resposta atrevida, ousada, aquela coisa assim que inspira loucura, quem te olha pensa que você está doido, pensa que é papo furado, que é empolgação, que pense. Mas nós vamos começar essa semana, e não é só para essa semana. Essa palavra de Lucas, na sua tradução original, ela é anakadzo. Obrigue-os a entrar. Recuse qualquer desculpa. Recuse qualquer limitação. Se você chegar domingo e olhar para sua célula e ver que ela não alcançou aquilo que ela tinha que alcançar, não só para esse domingo, mas para todos os outros, porque nós precisamos sair desse nível. Não é só para uma semana.
É para agradar a Deus, é para honrar a Deus, é para dar filhos para Ele. E não é só para um dia. Se não sair, venha na rua convidando. Pare o carro, coloque pessoas, pare a bicicleta, pare o ônibus, pare a sua caminhada. Saia, se recuse a manter o mesmo nível que você está. Se você definir isso, não tem como acontecer de outra forma. Bartimeu disse: eu quero ver. Eu quero ver. E quando Jesus tocou nele e ele voltou a enxergar, ele recebeu um milagre. Mas antes disso, ele já tinha largado a sua condição. Nós estamos orando por um milagre para esse final de semana, para o próximo, onde vamos trazer muitos filhos para se batizar. E é onde até você vai se surpreender se você tiver uma atitude ousada, porque Deus vai te dar pessoas para você trazer para o batismo que você nem contava, que nem estavam na sua célula. Alguém pode dizer amém? Começa com a sua motivação, começa com a sua resposta, começa com a forma como você recebe uma palavra profética. Começa assim. Eu estava domingo lá em Santa Catarina e nós fomos para o culto da igreja quadrangular. Eu nem sabia quem ia pregar. E eu nem quis dizer para o pastor que nós estávamos indo para lá cedo para que eu não corresse o risco de ser convidado. Eu queria realmente assistir. Mas quando nós chegamos lá, tinha um outro pastor que ia pregar. Não era o pastor da igreja. E as palavras daquele homem que nós não contávamos que ele estaria ali, elas foram como flecha no nosso coração. Quando eu vi, eu estava chorando. Num culto que a gente foi para conhecer a igreja. A palavra está procurando uma terra para repousar. Se quando a palavra profética chega em você, você... é isso. Vamos lá. Ela não encontrou terra fértil. Tenha uma atitude diferente. Seja ousado, seja atrevido. Sabe? Seja empolgado, motivado. Acenda algo diferente em você. Seja vibrante. Que a sua face mostre o que vai acontecer na semana. Vibre por isso. Faça coisas diferentes. Mas não permita ficar na mesma condição. Eu queria que os líderes de células, com as suas células agora, antes da gente orar, que você anotasse o nome das pessoas que não vieram para o culto. Inclusive quem é líder de célula. Se tiver algum líder que está faltando hoje, coordenador e supervisor, se for da sua rede ou da sua coordenação, você vai ligar para ele agora. Você vai ligar nesse momento para ele. Se ele estiver doente, você vai orar por telefone por ele. E se você não sabe porque ele não veio, piorou, que você devia saber. Você vai ligar para ele agora. E se você é líder de célula, você vai fazer uma lista das pessoas que faltaram ao culto, ou daquelas pessoas que já estão faltando há muito tempo. Nós vamos orar por elas. E se você quiser colocar um monte de linha em branco para simbolizar aquelas pessoas que você nem conhece, nem sabe o nome, mas elas vão na sua célula esse final de semana e elas vão vir para o culto. Amém? Amém, gente? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está aqui mesmo? Você ouviu essa palavra mesmo? O que aconteceu em você ao ouvir essa palavra? E se você consegue manter a mesma postura e a mesma atitude depois de ouvir uma palavra de fé? Consegue manter? Pergunta para ele: você consegue manter a mesma postura? Então fecha os olhos, deixa eu orar por você e expulsar esse demônio de frieza. Pode ser? Não seja frio. Bartimeu deu um salto quando ele ouviu aquela palavra. Ele deu um pulo e largou a sua capa. Mas ele ainda nem estava enxergando. Mas ele já sabia o que ia acontecer. Esses dias eu até brinquei com um líder que a célula dele era sábado. E terça-feira ele falou assim para mim: pastor, estou cheio de compromissos hoje da célula, vou ter que comprar o lanche, vou ter que visitar as pessoas. Eu disse: mas a tua célula é só sábado. E, na verdade ele estava certo. Porque tem que se antecipar. Tem que esperar pelo que ainda vai acontecer. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: vão acontecer grandes coisas essa semana na sua vida e na sua célula. Mas não fique esperando o dia que vai acontecer.
Diga, não fique esperando o dia que vai acontecer o milagre. Você já pode se comportar desde agora como quem já recebeu o milagre. Então já recebeu. Então você é líder de célula que está aqui, que só tem 3 pessoas indo na sua célula, já muda a sua cara. Você é líder de uma célula com mais de 20. Já tufa. Tá bom? Já muda a sua atitude, muda a sua postura. Tira essa tristeza. De novo, meu líder vai pedir um relatório e eu só vou ter 3 para apresentar. E alguém vai dizer assim para você: mas para que você está preparando 30 lugares na sua célula? Para que você quer 40 cadeiras? Olha o teu relatório aqui, tem 2,5 indo na célula. Para que você quer 40 cadeiras? Porque essa semana vai ser diferente. Eu já joguei a minha capa antes. Eu já estou esperando pelo que Deus pode fazer. É verdade que eu não posso. É verdade que não tem como ninguém fazer isso por mim. Nem estratégia, nem mecanismo, nem sistema. Mas eu vou ter uma ação diferente. Lembra que fé exige uma ação, uma atitude ousada. E nós vamos para cima, porque a igreja não nasceu para ficar na retaguarda. Amém? Nós vamos atacar. Fiquem em pé. radioidbrasil.com, sempre com uma palavra para abençoar você.